Notei a sua ausência semana passada, Pedro Iago. Boa noite, professor. Não pude participar? Hã? Eu não pude participar, as duas últimas aulas, acho que não pude participar. Notei extremamente a sua falta, sua aula. Tá? Então, vamos começar. Eu já estava começando agora, quando você chegou. Então, já vou começar aproveitando que você chegou, tá, Pedro? Sim. Então, boa noite. A nossa semana pré-prova, né, Pedro? Hoje é dia 15 de abril de 2021, nossa pré-prova, nossa semana de pré-prova. Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, Pedro, e para os demais que vão chegar. Hoje vocês vão trabalhar e eu vou ficar analisando vocês a trabalharem, tá? Mas não comenta para os que estão chegando, senão eles não vão para a aula. Então, o que vai ser a aula hoje? Hoje nós vamos ter duas palestras, sendo uma vai falar num contexto econômico e outra ambiental. Essas palestras foram realizadas na semana passada, elas são gravadas, tá, Pedro? Palestras realizadas aqui na América do Sul, e elas foram realizadas pela FACVEST, pelo setor internacional da FACVEST e pela ALAC. Então, foram 5, 6 palestrantes, aí não me lembro qual a quantidade. Então, foi em espanhol e português. Então, eu selecionei as duas palestras que foram em português, para que depois, no final, eu vou pedir um trabalho para vocês, hoje mesmo, tá? Então, uma das palestras, o tema da webinar que aconteceu semana passada, era sobre educação e desenvolvimento sustentável. Mas o que é esse desenvolvimento sustentável? Se eu perguntar para vocês, o que é esse desenvolvimento sustentável? Aí nós vamos ficar um tempão aqui falando no que é desenvolvimento sustentável, né? Então, teve duas abordagens, né, que foram elencadas. Uma abordagem que foi tratada no desenvolvimento sustentável econômico e na outra no desenvolvimento sustentável ambiental. Tá? E aí, depois que vocês assistirem essas palestras, eu vou solicitar o trabalho para vocês. Mas vocês têm que prestar muita atenção nos mínimos detalhes, tá? Porque tem muitos detalhes importantes aí no meio, são uns meandrezinhos aí no meio que vocês têm que prestar atenção, porque depois eu vou pedir o trabalho para vocês, certo? Então, a palestra são dados bem importantes aí, que a gente precisa ver com vocês, tá bom? Então, talvez eu possa até não escutar quando alguém estiver entrando, eu vou ficar com o meu celular aqui do lado. Se alguém eu não ouvir entrar, vocês, por favor, me chamem, tá? No celular. Vocês estão visualizando uma tela? Sim, professora. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Estão visualizando o quê? Nós estamos visualizando ali a tela, eu acho, uma gravação do Meet. Ela está um pouquinho pequenininha, mas a gente consegue visualizar ela. Tá. Deixa eu ver, tela inteira, ok? Agora ficou melhor? Ficou bem melhor. Vocês só vão me dizendo o volume. Deixa eu ver que volume eu tenho aqui. Eu acredito que vai estar ok. Então, eu fiz a apresentação com duas línguas, né? Em espanhol e português, porque também eu estou com medo de cometer alguns erros em espanhol. Aí eu vi que a forma é sustentabilidade. Porém, como que eu vou falar de sustentabilidade ambiental se as empresas estão, neste momento, muito preocupadas em sustentabilidade econômica?
se elas não têm a sustentabilidade econômica, elas não vão se preocupar com sustentabilidade ambiental. Por sua vez, a gente sabe que a educação ambiental é uma questão de base, de escola, de educação, de família, e que reflete no mundo, né? E que as empresas, hoje, um pré-requisito para a sustentabilidade econômica é elas fazerem perceber que elas são sustentáveis ambientalmente. Mas nós precisamos, né, trabalhar num contexto econômico para se sustentar e, por sua vez, fazer os reflexos na sustentabilidade ambiental. Então, eu vou trabalhar no contexto da América Latina os problemas, eu trabalhei os problemas econômicos da América Latina e que refletem na sustentabilidade ambiental, né? Então, a América Latina é um alerta, né, que nós temos, né? A América Latina alerta, não é por acaso da Covid que nós estamos com esse problema aqui na América Latina. Esse problema vem de muito tempo, muito tempo. Então, isso eu trouxe os dados aqui para mostrar, né? Então, para a gente refletir isso. Então, eu tenho aqui meus sinceros agradecimentos aos promotores desse evento, né? O pessoal da LAC, a Fátima, que está organizando, o Arcelonim, a FACVEST, todo o pessoal que está organizando, meus sinceros agradecimentos. Obrigado ao pessoal que está aqui palestrando, né, os colegas que estão aqui. Muito obrigado a todos, é uma honra poder estar aqui. Eu gosto de algumas frases para começar o dia, né? Então, eu tenho, como eu falei para vocês, tenho duas línguas, eu tenho a minha direita, o espanhol, e a minha esquerda, o português, né? E eu peguei uma frase do Mário Quintana, que diz assim, uma frase de um livro dele que ele escreveu, né, quando ele tinha 60 anos. 666. A vida é uns deveres que nos trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se desse um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil dos dias e horas. Isso é o nosso Mário Quintana, né? Famoso poeta gaúcho. Então, nós temos aqui a nossa América Latina, né? Então, nós temos, assim, uns dados aqui, que nós somos descendentes de espanhóis, latinos, né? Como é que eu vou dizer, da Europa, europeus, né? Então, nós temos algumas características que elas advêm de lá. Então, nós temos dados importantes aqui na América Latina, nós temos uma superfície de 21 mil, aproximadamente, quilômetros quadrados, ou seja, equivalente a 3,9% da superfície da Terra. A nossa América Latina é bastante extensa, tá? Equivalente a 14% da superfície da Terra. Historicamente, é uma região que foi maior, denominada, né, pelos impérios das colônias europeus e espanholas. Então, nós temos muitas coisas que vêm dos espanhóis, né, dos portugueses. Então, nós temos algumas características que nós precisamos entender o que são, né? Então, nós temos hábitos que vêm de lá e eles persistem pelo resto da nossa vida. Essa questão dessa malemolência que nós temos, essa malemolência, tudo eu deixo para depois, tudo pode ser depois, né? Eu posso fazer depois, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer o mês que vem. Enquanto nós estamos pensando assim, os outros estão andando muito rápido, e isso nos provoca um atraso.
Então, isso, como eu digo, isso vai demorar muito tempo, daqui a 1000 anos, talvez, a gente perca isso, ou nunca nós vamos perder. Então, são características básicas que nós temos aqui na nossa América Latina, e que nos deixa desfavoráveis em questão de outros países desenvolvidos, e que nós sempre vamos estar como países em desenvolvimento. Nós nunca vamos sair dessa questão em desenvolvimento, por questões dessa malemolência, né? Nós sempre vamos estar em desenvolvimento. Então, nós temos aqui na América Latina, nós somos subdesenvolvidos e vamos continuar sempre sendo subdesenvolvidos. Nós temos poucas indústrias, nós somos os países, né, subordinados à agricultura, à mineração, nós temos grandes extensões de terras, né? Nós não sabemos aproveitar isso, nós não trabalhamos isso. Nós temos um baixo PIB, um PIB reduzido em relação aos outros, um baixo PIB per capita. Isso traz uma influência muito grande. E aí, como é que eu vou pensar numa sustentabilidade ambiental se eu não tenho nem sustentabilidade econômica? Claro, isso reflete, isso é muito forte, e traz reflexos muito fortes. Então, e aí eu tenho respostas, as coisas não funcionam. Por exemplo, a cooperação, né, que foram feitos aqui na América Latina, já aconteceu agora, no ano passado, já aconteceu o 4º congresso, onde eles planejaram o desenvolvimento da América Latina, já aconteceu o 4º. Aí, quando eu peguei esses manuais de desenvolvimento da América Latina, eu disse, poxa, mas eu quero ver o que aconteceu. Aí veio o primeiro, tinha o projeto, veio o segundo, analisando o projeto, veio o terceiro, analisando melhorias, veio o 4º e não saiu nada. Então, isso é essa questão de malemolência. Só se fala muito e não se faz nada. Então, só se faz projetos e não se realiza nada, né? Então, já saíram 4 projetos agora em 2020, 4 convenções internacionais, 4 conferências internacionais, a 4ª, né? Desse primeiro projeto que saiu para desenvolvimento da América Latina, e não saiu nada, não saiu do papel. Então, isso não adianta, nós vamos sempre estar um país, a América Latina sempre vai estar em desenvolvimento, porque não existe uma cooperação, né? Não existe uma resposta, não existe um poder político, econômico, voltado para o desenvolvimento econômico, não existe uma tecnologia. Então, assim, nós tivemos um período pós-guerra onde tudo andou muito rápido, mas isso era natural. Só que depois estagnou, e aí não teve mais o que produzir, não teve mais nada, né? Então, e houve a globalização, e as coisas, né, pararam. De 1995 para cá, as coisas pararam. Então, são questões, assim, culturais, são questões de governo, são ideias de governo, são planos de governo partidários, são planos de governo partidários, não planos de gestão econômica, e isso é um atraso que nós temos, né? E aí, quando a gente olha os dados, e aí é muito fácil a gente culpar uma pandemia ou algumas coisas, né, que a gente tem o hábito de culpar, mas não é só a gente olhar os dados estatísticos. Olha 1980, olha como a gente vem decaindo, ó. A gente vem decaindo aqui, não. Então, continua vale no sentido de que reflete a persistência da defasagem produtiva da América Latina. Olha aqui, ó, então são dados da América Latina, só vem diminuindo. Olha aqui, então, até 2016, aqui teve uma melhora, e aí eu não quis colocar, porque eu não tenho dados oficiais, eu não gosto quando eu não tenho dados oficiais, trabalhar com dados que ainda não foram divulgados. Então, é uma decadência, ó. Então, nós estamos em 1980, então aqui nós estamos, é só uma decadência, então não tem como, né? Então, nós temos, como eu falei para você, nós temos essa questão aqui, um baixo dinamismo de produtividade, nós temos a agricultura, pesca, isso é o que gera, e é o que nós temos aqui, nós temos pouca tecnologia, não se investe em tecnologia,
não se investe em novos produtos, e aí não tem como ir adiante, né? Aqui nós temos, como eu falei, né, a concentração da produção em atividades agrícolas extensivas, não se cria grande quantidade de empregos, são poucos empregos, poucas alternativas de industrialização não se tem, a tecnologia é limitada, elas são limitadas a algumas atividades, não existe o interesse, a produção dessas empresas que tem, elas são muito pouco, elas produzem muito pouco em relação a outros países, né? Por questão de cultura, e como eu falei lá no começo, essa malemolência, né? É uma questão de, como é que eu vou dizer assim, é um pouco pesado isso que eu posso dizer, nós temos aquele hábito de cumprir horas dentro de uma empresa, não se trabalha por produção, se trabalha por hora, né? Então, eu tenho tantas horas para fazer por dia, eu vou trabalhar as horas. Então, as empresas né, não produzem. Quer dizer, as empresas é o reflexo do que elas têm dentro delas, que são as pessoas que trabalham, é a gestão que tem, né? Então, se trabalha por hora e não por atividade. Então, não se tem essa produção, não se tem essa cultura de produzir, de prosperar. Eu vou produzir, eu acordei, vou trabalhar, eu cumpri minhas horas e está feito. Então, não é por ali. Então, isso é uma defasagem muito grande que nós temos, de cumprir hora. E sem contar que nós temos uma série de limitações, os entraves trabalhistas que nós temos, né? Na nossa América Latina nós temos uma série de entraves trabalhistas, nós temos outras questões muito graves, né? Também que vem no caso, né? Em média, a diferença de produtividade das nossas empresas empresas grandes da América Latina é 7 vezes, né? Em média, a diferença de produtividade entre microempresas, grandes empresas da América Latina é 7 vezes maior que a registrada na União Europeia, onde a produtividade de uma empresa de médio porte não chega a dobrar. Então, aqui, olhe bem, gente, ó, microempresa, pequena empresa, média empresa. Então, nós estamos aqui, ó, nós só temos microempresa, empresinhas que não agregam valor, pequenos valores, pequena sustentabilidade, é o sustento familiar, é aquela coisa assim, que não agrega valor, não agrega empregos, é uma questão de sustentabilidade somente familiar. Isso é uma defasagem muito grande e é um problema muito sério para o desenvolvimento. Nós sempre vamos estar em desenvolvimento, né? As diferenças de produtividade refletem-se nas diferenças salariais, por sua vez, né? Se a minha empresa não tem produtividade, o meu salário também vai ser menor. Então, na América Latina, a média salarial das micro e pequenas empresas chega a cerca de 40% da média salarial das grandes empresas. Olha, 40%. Enquanto que na União Europeia chega a 60%. Então, como é que eu vou querer competir? Desde o salário está diferente, né? A ausência de competitividade. Como é que eu vou competir com o mercado externo se eu não tenho competitividade? A minha falta de competitividade não me deixa sair dessa zona ali, não me deixa ir a lugar nenhum. Então, a minha falta de competitividade tem N fatores, pode ser a falta de qualidade, falta de tecnologia, a falta de produção. Eu sou competitivo, né? Eu sirvo só para esse local ali e a globalização veio, eu não me adequei, né? E não tem como. Essas restrições limitam a capacidade de crescimento das economias especializadas em setores pouco dinâmicos, do ponto de vista tecnológico, né, e de demanda internacional. As demandas internacionais requerem muita tecnologia, muita qualidade e competitividade. Nós não temos isso, tchau, passa adiante, vamos buscar aonde tem, né? Então, quais são os riscos? A transformação produtiva na região enfrenta
importantes barreiras econômicas, a persistência de um viés recessivo, o crescimento é lento, de médio comércio internacional, a persistência de sinais preocupantes quanto à estabilidade financeira e econômica internacional, aumento de protecionismo ou um risco de guerra comercial. Enquanto você fica buscando um protecionismo, você aumenta a guerra, né, entre as potências econômicas, e aí você acaba se limitando. A fragilidade, né, econômica entre os órgãos comerciais dos países americanos, o atraso de regiões em observar plenamente a revolução tecnológica, a participação em seus processos produtivos, não apenas nos consumidores, né, em novas tecnologias. Então, isso são os riscos. E aí, algumas reflexões precisam ser feitas, né? A pandemia do vírus tem minado uma questão, né, de ações mais eficazes para enfrentá-las, né? Então, assim, o que cada um de nós está fazendo? Nós estamos esperando do governo, nós estamos esperando de ações do governo, nós estamos esperando que o governo diga, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo lá. O que cada um de nós está fazendo? Reclamando. O problema, no caso, né? Aí a gente diz, a pandemia era para acabar em 2020, não acabou. Ela vai acabar em 2021? Não sei, provavelmente não. Não sou pessimista, mas a realidade é essa, né? Então, como é que nós vamos fazer? A população deve ser alertada sobre isso, né? Não vai acabar. O distanciamento social, ele funciona, está disponível uma forma, né? Hoje, o que nós temos? Nós temos as vacinas chegando, mas isso não é o suficiente. As pessoas acham que fez a vacina estão imunes, que elas podem sair. Não pode ainda, né? Que elas podem... estão imunes 100%, não estão. E as pessoas não conhecem, não adianta você dizer, você está imune 50%, 70%, você ainda tem risco. Não adianta, não é isso. As cidades que relaxam o atual distanciamento social moderado, sem uma preservação prévia, serão forçadas a um colapso, né? Esse colapso, a confiança social será um ativo das autoridades, um sério risco econômico, né? E uma escassez, uma quebra da nossa cadeia produtiva, e aí um sério risco econômico e um caos social. E aí eu digo, e o nosso meio ambiente, aonde fica? Se nós estamos num caos social, onde as pessoas precisam de comida, educação e alimentação. E aí, né, nós estamos com esse problema. Aí nós temos uma crise que ela persiste, né, mas elas precisam de mudanças comportamentais e tem implicações nos setores econômicos, né, e isso reflete basicamente nas mudanças do nosso comportamento. Eu preciso trabalhar, as empresas precisam trabalhar, mas precisam ser tomadas algumas medidas que eu tenho que fazer parte dessas medidas, mas eu tenho que fazer com que a economia funcione, se eu quero também preservar o meio ambiente. E aí o que se percebe? Aquelas pessoas ou aqueles países que nunca pensaram sobre a economia ambiental, sobre sustentabilidade ambiental, hoje estão pairando em cima de países, né, em desenvolvimento, que estão eternamente em desenvolvimento, que tem que se fazer alguma coisa para a sustentabilidade ambiental, sendo que eles nunca fizeram quando deveriam fazer. E não fizeram nos seus países quando deveriam fazer, e hoje estão cobrando dos países que estão em desenvolvimento, sendo que esses países que estão em desenvolvimento estão em crise econômica. E aí se cobra de uma sustentabilidade ambiental. Concordo plenamente, não sou contra a sustentabilidade ambiental. Pelo contrário, sou extremamente a favor da sustentabilidade ambiental. Mas aqui estou falando de uma sustentabilidade econômica, que é o que nos reflete, e o que, quando a gente fala em sustentabilidade ambiental para as empresas, ela diz, meu Deus, eu não consigo nem pagar as contas, como que eu vou investir numa outra coisa? Então,
A crise, né, provada pela pandemia, né, que é o que eles dizem que provocou, não é. Ela vem há mais de 30 anos, essa crise, ela vem, e se sabe que o último colapso que a gente teve, uma crise assim, foi de 1930, e algumas situações persistiram, e nunca mais se conseguiu dar um retorno eficiente sobre isso. Então, essa questão dessa queda econômica nos preços, e aí quando se fala assim, né, nesses mercados, nessa queda, como eu falei, nós temos aqui na América Latina, nós trabalhamos muito com commodities. As nossas commodities é um problema para o nosso endividamento. Nós somos aquela malemolência, nós trabalhamos com commodities, nós não usamos a inteligência, nós não usamos, e isso eu acho assim, que parte de nós, professores na área de educação, que nós precisamos usar mais essa questão de incentivar mais o empreendedorismo dos nossos jovens. Nós temos nossos jovens, eles só esperam. Eles só estão preparados e eles só esperam, eles não querem pensar. E nós precisamos disso, nós precisamos criar novos empregos, novas tecnologias e novos produtos. Então, quando a gente vai analisar os dados, aqui ó, de 1918, os dados indicam que as taxas de investimentos não recuperam ao nível anterior à crise de 2008, né? E as taxas de juros derivativas das políticas econômicas adotadas para enfrentar a grande recessão. E aqui nós temos os principais, a União Europeia, a Alemanha, o Japão, o continente aqui, e a América Latina está aqui, a China e a Índia. Olha onde que nós estamos na América Latina aqui, ó, em 2007, nós estávamos aqui, ó, e se nós olharmos, ó, como a gente vem decaindo, ó, a gente pode fazer uma comparação com os outros, todos os anos, olha aqui, ó, nós acabamos aqui em 2018, olha aqui, ó, onde nós estamos. A gente só vem piorando, ó. E aqui a gente vai piorando cada vez mais. Então, nós estamos num colapso realmente, tá? Então, o que aconteceu? Nós estamos com a nossa utilização da nossa capacidade produtiva do setor de manufatura é muito baixo. Nos Estados Unidos, em julho de 2017 e janeiro de 2020, o nível de utilização da capacidade instalada ficou em torno de 77%, ou seja, as indústrias trabalhavam com 77%. No mesmo período, a zona do euro e na China, a utilização da capacidade instalada, 83% e 76%, tá? E aí, a nossa capacidade, aqui da América Latina, não chega a 60%. Em torno de, aqui, ó, 65%. Como, então, por que se nós temos uma capacidade instalada, nós temos uma capacidade produtiva e utilizamos 65%? Então, nós temos um mega problema. E aí a gente briga, né? Aí não tem como. Então, a economia mundial está estagnada, né? E aqui nós tínhamos uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva, tá? Aqui era a linha de azul, né? Era uma perspectiva de crescimento de 2019, depois 2020, né? Aqui vamos ver, né, que estava, ó, nós nem aparecemos aqui, ó. O último país aqui, ó, a Itália foi um dos últimos, aqui, a América Latina aqui, era um caos. Eu já vou mostrar em seguida o próximo gráfico. Aqui, a gente nem aparece aqui, porque era um decréscimo, nem na perspectiva de crescimento nós estávamos. Nós estamos na perspectiva do decréscimo. Então, olha aqui, o colapso econômico latino-americano será o segundo maior do mundo em 2020. Então, o PIB deve retroceder em 8,1% para o bloco, com exceção, olhe bem, para o bloco, um 8,1%, retroceder, com exceção para o Peru, que foi 13,9%, Argentina 11,8%, Equador 11%, México 10%. A projeção para recuperação para o bloco
é para 2021 de 3,6. A projeção para a recuperação para o Brasil é de 2,8, que é o Brasil é um dos maiores países da América, do continente aqui, né, da América Latina e Argentina, tá? 2,8. E aqui, então, nós temos a queda da rentabilidade, né, que nós temos desde 1900 e não sei quanto, aqui, ó, as empresas, o governo, os bancos e, por sua vez, as famílias, né? As cooperações não financeiras, olha aqui, ó. Aqui, ó, 1995, 2007 e 2019, ó. Em 1995, nós estávamos aqui, hoje tinha mantido uma média. 2007, olha aqui, ó, e 2019. E, por sua vez, então, isso aqui era a queda, olha, só vai aumentando. E os reflexos são nas famílias, no baixo PIB de crescimento, as famílias estão cada vez ganhando menos. Se as instituições financeiras não estão cada vez ganhando menos, o governo está ganhando menos, as empresas estão ganhando menos, as famílias estão ganhando menos, por sua vez. Então, aqui nós temos um divisor, que o mundo não será mais o mesmo. Esquece, isso não será mais o mesmo. Então, nós precisamos se adequar. E aqui entra uma parte da educação, tá? Que eu separei uma parte para a educação. A educação não será mais a mesma. O nosso sistema de ensino, nós, professores, precisamos avançar 5 anos num ano. Nós mudamos 5 anos num ano, né? Nós tivemos que mudar do quadro da noite para o dia. Aqui tem um estudo de uma rede de ensino, da maior rede de ensino do Brasil, que ela fez num estado somente, de um estado onde ela trabalha, 60% dos alunos dela não quer mais voltar para a sala de aula, tá? Então, isso é uma questão que as universidades precisam rever os espaços delas em sala de aula. 60%, num estado, eles não querem mais voltar para a sala de aula. A modalidade presencial está com os dias contados, não vai mais existir. O que vai poder existir vai ser o ensino híbrido para alguns cursos, ainda não é para todos. Essa mesma instituição de ensino aqui, que é a maior do Brasil, é uma rede de ensino, ela disse que 70% dos alunos, ela migrou do ano passado, de um ano para cá, 70% dos alunos dela, do ensino presencial, migraram para o ensino totalmente EAD, e que, graças a Deus, com essa mudança, quebrou aquele paradigma da qualidade do ensino EAD. E que eles estão reinventando todo esse sistema do ensino e que eles têm certeza que o ensino EAD vai ser o que vai acontecer. E que o híbrido vai ser somente para alguns cursos, não vai ser para todos, ainda que no máximo uns 4 ou 5 cursos. Então, a modalidade EAD é que vai permanecer. E aí o sistema de ensino presencial existe, inovou, mas os processos administrativos continuam como há 100 anos atrás. Isso é um problema muito sério. Nós temos processos administrativos que estão entravados, eles entravam, né? Nós temos coisas assim que não andam, e isso é um obstáculo muito grande. Isso também é um entrave para o desenvolvimento, principalmente nosso aqui da América Latina. Isso é um entrave muito grande. Isso é um obstáculo para o desenvolvimento, né? Tanto da parte tecnológica e tanto para uma questão ambiental, né? Aonde está a nossa preocupação ambiental? Nós ainda estamos acumulando papel, nós estamos imprimindo papel, nós estamos com mega arquivos, né? E aonde está a nossa preocupação ambiental? Aí, como é que eu vou dizer para o meu aluno, como é que eu vou ensinar a minha empresa que eles têm que ter uma preocupação ambiental, se eu, dentro da minha universidade, eu estou fazendo isso?
E aí eu deixo para vocês, né, que a pandemia atinge a economia mundial no momento em que suas fragilidades eram evidentes, os sinais de desaceleração eram nítidos, o capitalismo global não tinha êxito, né? Isso já era uma crise desde 2018, estavam em profundos problemas, né? A queda de rentabilidade, seja ela nas empresas, nos bancos, nos governos, nas pessoas, né? E isso gera uma massa, né, de empobrecimento das pessoas na economia e é uma acumulação e nós geramos isso hoje que nós estamos próximos de um colapso social. Muito obrigado, graças. Vocês estão vendo este agora? Não, professora. Saiu Não? o outro e não está aparecendo ainda este. Tá. Tá. Não, é que eu tirei o outro, tá? Eu tirei o outro e daí eu preciso compartilhar este agora. Eu achei que desse para compartilhar direto. Só eu vou aqui vai estar só um pouquinho o finalzinho da palestra de uma outra e já vai entrar naquela do professor que eu quero, tá? Vocês estão vendo a tela? Sim, professora, estamos vendo. Só está pequenininho também. Tá, só um pouquinho. Ok, só para mim saber. E está bem no finalzinho aqui da palestra, no tá? podemos negarnos. Por ello, dessa parte aqui. Es importante, me regresaría a la primera, por ello es importante la formación profesional continua. El docente debe de continuar formándose constantemente. Es algo que ya está marcado en esta nueva sustentabilidad de una situación de cambio, pero siempre acompañado por la tecnología. Muchas gracias. Somos nós que agradecemos as suas contribuições, professora, e convidamos o professor Jonas, então, a fazer a sua fala, sua exposição. Só um segundinho. A apresentação está funcionando? Sim. Sim, professor. Sim, ok. Vou me desculpar de antemão, apresentarei em português, até para se tornar mais claro, né? É complicado a gente arranhar um espanhol nesse momento e deixar algum contexto, algum conceito ficar para trás ou não ser devidamente trabalhado. É uma oportunidade única falar depois de 3 excelentes apresentações do Alejandro, da Beatriz, da Fabiola, porque eles deram uma sustentação e uma base para o conceito que eu vou tentar discutir, que foi fundamental. É uma parte que eu não preciso me preocupar em tentar, será que eles vão compreender ou não, já foi consolidada com bastante profundidade. Então, agradeço de antemão as 3 apresentações anteriores, que elas muito me ajudam, né? Eu vou tentar fazer hoje uma provocação para uma mudança cultural na postura do professor. Nós temos uma dificuldade, principalmente no mercado de trabalho e na questão das políticas públicas, que é onde eu tenho atuado mais fortemente, que é consolidar o pensamento sustentável. Mas não estamos falando de sustentabilidade restrita. E aí eu vou tomar liberdade de rememorar um conceito, que sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo. Tanto o processo quanto o sistema, na busca pelo equilíbrio entre a sua disponibilidade e a sua capacidade de se reformar, né, de se tornar novamente
apto à exploração por parte da sociedade. Ela deve-se lembrar que recursos naturais não são que dó. Só um pouquinho que já volta. Gostaria de saber o porquê que aconteceu isso. Tenham calma, que já volta ao normal. Eu vou interromper essa para tentar compartilhar o outro, tá? Ok, professor. Me aconteceu ontem também, que eu estava apresentando e ninguém consegue explicar o que acontece. Este docente del siglo XXI, pues es parte de esta nueva transitoriedad de la... lado sempre foi na busca pelo equilíbrio entre a sua disponibilidade e a sua capacidade de se reformar, né, de se tornar novamente apto à exploração por parte da sociedade. Deve-se lembrar que recursos naturais não são matérias-primas para a indústria e que esses recursos não se renovam na velocidade e proporção necessárias para se sustentar numa produção sem limites. Essa situação tem impulsionado, e a gente comprova isso nos olhares apresentados, né, na busca de estudos de novas matérias-primas, novos materiais, reaproveitamento de materiais já utilizados, descartados, e aí por diante. Então, há muito estudo, muita discussão, muito debate, como a Beatriz também colocou, na questão da sustentabilidade, e isso tem sido pouco incorporado à prática ou ao dia a dia. É preciso entender que essa e outras questões envoltas na sustentabilidade, as quais permitem que sejam tomadas decisões fundamentais dos processos propostos, não é apenas dizer, nós temos que trabalhar ecologicamente, nós temos que ser mais produtivos no aproveitamento tecnológico, nós temos que ter um posicionamento voltado e focado a uma sustentabilidade plena, e não apenas em um ou outro ponto. Não por menos, o conceito visa produzir sem desgastar ou impactar o mínimo possível o meio ambiente, para que possamos continuar tendo o benefício a longo prazo. Esses recursos precisam continuar estando disponíveis para a sociedade ao longo de gerações, e não esgotados na primeira oportunidade, seja para qual finalidade ele for. E os professores e profissionais, infelizmente, na sua grande maioria, têm tratado o tema de forma isolada. Eles isolam a questão sustentável como algo relativo à ecologia.
e esquecem de tratar todo o restante, né, que é a questão de sustentabilidade econômica, sustentabilidade cultural, sustentabilidade de princípios e valores para a nossa sociedade, como o Alejandro apresentou logo no começo da discussão, né, que é rever as posturas culturais que nós temos com relação a toda a matéria-prima da cadeia produtiva, da cadeia social, da cadeia humana. E isso vamos remeter também a uma questão da sustentabilidade cultural com relação à matéria-prima humana no processo, né? Então, não é apenas tratar de ecologia. Tratar de ecologia é isolar num tema, botar numa caixinha específica toda a discussão e achar que ela vai se resolver por si só. Hoje, as políticas públicas, elas não são direcionadas a uma mudança cultural, a uma cultura sustentável, porque não houve preparo, formação. O tema sempre foi isolado, sempre foi deixado à berlinda, à margem da discussão, seja pedagógica, seja profissional, seja cultural, artística, por aí por diante, mas ele foi deixado à margem, com menos importância do que todos os outros, como, por exemplo, a questão da inclusão social, da inclusão da mulher, da inclusão das classes minoritárias num processo de integração social. E aí estamos falando de erros e práticas equivocadas que rendem excelentes livros, mas na prática, na sociedade, só nos afundam num contexto pré-estipulado e que seremos sempre subdesenvolvidos, porque queremos ser, como a professora Beatriz muito bem colocou, nós estamos acondicionados num processo de vitimização e de glamorização das minorias, em que, ao invés de igualarmos a todos num conceito de excelência, reduzimos a todos a um conceito de mediocridade. E nisso vai a sustentabilidade a passos largos, distantes do que é a nossa necessidade de discussão. Se fala muito sobre a água, se fala muito sobre as matas, os animais, os biomas, mas e os recursos produtivos? E a renovação dos processos e a melhoria dos sistemas, né, para a conservação de uma cadeia produtiva, de uma cadeia econômica que permita qualidade de vida a todos? Ninguém discute. Por ser um tema transversal, importante para todas as cadeiras, por ser uma matéria de importância indiscutível a todos os cenários e disciplinas, ninguém é o pai da criança. E ninguém trabalha. Deixam para puxar essa disciplina como uma questão ecológica, porque temos que tratar de plantinhas, de animaizinhos, de reciclagem, fazer artesanato. Tudo isso é importante, não vou tirar a importância, mas enquanto não for matéria fundamental a ser tratada por todas as disciplinas num contexto de formação para a sociedade, para o mercado, nós sempre vamos estar discutindo o subdesenvolvimento, e o subdesenvolvimento dentro da sustentabilidade que nós temos. Né? A ONU já discute isso como disciplina transversal. Ela já nos traz e nos provoca a tratar esse tema em igualdade com todos os outros, desde a igualdade de gênero, a igualdade social, a igualdade econômica, a mesma importância da sustentabilidade, que é a vacinação, a erradicação das doenças, que é a questão da alimentação, a sustentabilidade alimentar. Nós temos que discutir isso dentro de todos os conteúdos e não isolado em uma matéria que eletivamente ninguém quer fazer, porque as pessoas não veem a discussão como detentora de bons artigos, de bons livros, de boas mesas de discussão, e esquecem que a realidade e a formação acadêmica, ela visa preparar o aluno para mais do que uma formação de mercado, para uma formação de vivência em sociedade. Para que nós estamos preparando nossos alunos? Para serem contribuintes às nossas teses e pesquisas? Ou estamos preparando os nossos acadêmicos para desenvolver a nossa sociedade a patamares que não imaginávamos? Ou que só sonhamos quando olhamos outros mercados, outras economias, outras culturas mais desenvolvidas?
Se já, enquanto América Latina, vemos essa diferença gigantesca ao olhar o Brasil para outras cidades da nosso contexto latino-americano, já olhando o Brasil ficando para trás, quem dera olhando isso para outros continentes, para outras realidades, que estão anos à frente da gente, nos impondo limitadores ambientais e não mudanças culturais sustentáveis. Né? Porque eles querem desenvolver, nós temos que garantir a eles a qualidade de vida que eles não têm. É preciso tratar tudo dentro de um... Oh my God! Vocês conseguem me explicar o porquê que acontece isso? Professor, normalmente as gravações do Meet, elas são bem pesadas. Eu não sei se a senhora tá no Drive ou no YouTube. Não, tá no Drive, eu não consegui colocar no YouTube, por isso que eu coloco no YouTube, mas esse eu não consegui colocar no YouTube. Então é por isso mesmo, professora. Na verdade, o Drive, ele acaba sendo bem pesado. Até se a senhora for baixar, vai ver que ele é bem pesado, esse arquivo. Daí no Drive, ele demora um pouco mais para processar e às vezes ele tranca mesmo. É bem normal da ferramenta. Tá, então só esperar um pouquinho, então. Ou não? Isso, em tese sim, em tese sim. Essa palestra desse professor foi fantástica. Nossa, eu amei a palestra dele. Achei assim, olha, fantástica. Estão gostando das palestras, dos temas tratados ou não? Por enquanto não volta aí. Eu tô achando bem bacana, bem interessante mesmo. A gente ter um olhar sistêmico, né? E trazer um pouquinho desses dados da América Latina, não só de país, né? Sair um pouquinho da caixinha e olhar de forma mais sistêmica, eu acho bem interessante, principalmente agora com esse professor falando de sustentabilidade. Estou gostando bastante. Eu confesso que eu usei trazer, eu conversei com o setor da universidade, ver se eu podia mostrar essa apresentação para vocês, né? Porque eu achei assim muito interessante a contabilidade rural, e tem umas coisas que ele vai falar depois da contabilidade rural, ele vai falar do setor rural, né? E por isso que eu lembrei para vocês, e eu tive autorização para passar assim para vocês, sabe? Mas eu achei assim muito bom, até por tem outras palestras que a gente faz na faculdade, só que elas são em inglês. Agora, sempre essas da América Latina, elas sempre são em português também, sabe? E sempre são muito boas. Outro dia também teve uma outra, que eu não me lembro qual era o tema, também, mas nessa eu não falei, eu acho. Mas também era bem interessante. Então, assim, de repente, e elas estão assim, e essas aqui também valiam 4 horas complementares para vocês, quem quisesse fazer, né? Eu acho que tinha uma inscrição, estava no site da faculdade também. Agora já não vale mais, porque já passou, né? Mas antes estava lá para vocês fazerem. Agora, semana que vem, na quinta-feira, tem uma também bem interessante, que é sobre inteligência artificial. Mas daí vai ser em inglês, né? Se alguém se habilita no inglês. Vou tentar aqui ir adiante, ver se eu consigo agora, quem sabe, aqui. Ele estava aqui aonde, será? Mais para trás? Não está aparecendo aqui, pelo menos para mim, professor. Não sei se para os demais está aparecendo. Não está mesmo. Oi? Nem não. Já estava aqui. Aqui, ele estava aqui. Tá, eu vou mudar, como o primeiro deu certo, tá? Eu vou mudar esse também agora. Eu quero que dê tempo para a gente poder terminar, né?
Estão enxergando? Estão visualizando? Sim, professor. Sim. O subdesenvolvimento, e o subdesenvolvimento dentro da sustentabilidade que nós temos. Né? A ONU já discute isso como disciplina transversal. Ela já nos traz e nos provoca a tratar esse tema em igualdade com todos os outros, desde a igualdade de gênero, a igualdade social, a igualdade econômica, a mesma importância da sustentabilidade, que é a vacinação, a erradicação das doenças, que é a questão da alimentação, a sustentabilidade alimentar. Nós temos que discutir isso dentro de todos os conteúdos e não isolado em uma matéria que eletivamente ninguém quer fazer, porque as pessoas não veem a discussão como detentora de bons artigos, de bons livros, de boas mesas de discussão, e esquecem que a realidade e a formação acadêmica, ela visa preparar o aluno para mais do que uma formação de mercado, para uma formação de vivência em sociedade. Aonde, para que nós estamos preparando nossos alunos? Para serem contribuintes às nossas teses e pesquisas? Ou estamos preparando os nossos acadêmicos para desenvolver a nossa sociedade a patamares que não imaginávamos? Ou que só sonhamos quando olhamos outros mercados, outras economias, outras culturas mais desenvolvidas? Se já, enquanto América Latina, vemos essa diferença gigantesca ao olhar o Brasil para outras cidades da nosso contexto latino-americano, já olhando o Brasil ficando para trás, quem dera olhando isso para outros continentes, para outras realidades, que estão anos à frente da gente, nos impondo limitadores ambientais e não mudanças culturais sustentáveis. Né? Porque eles querem desenvolver, nós temos que garantir a eles a qualidade de vida que eles não têm. É preciso tratar tudo dentro de um único grande contexto. E é difícil. Não é uma questão simples mudar a forma com que nós, pesquisadores, estamos discutindo as matérias. Estamos condicionados a pesquisar a comprovação das nossas teses e não a comprovação de um cenário, de uma realidade, de uma verdade. Porque daí buscamos sempre os autores que nos sustentam e não aqueles que expõem visceralmente o que está acontecendo a nível de Brasil, de América Latina, de mundo. E é por ali que começa a mudança cultural necessária, a sustentabilidade plena, e não apenas a ecologia. Por isso, nós precisamos definir o nosso posicionamento. É necessário que o impacto seja o mínimo para atender necessidades corporativas e o bem-estar da população. Atender um nivelamento de todos no aproveitamento real de todos os recursos que temos. Recursos esses que vão do ambiental ao cultural. Meio ambiente não é ecologia e nós sabemos disso nessa mesa redonda. Nossos alunos precisam entender isso para se encantar. Nossos parceiros que não estão participando de uma discussão de tamanha importância internacional precisam entender que as suas disciplinas fazem parte de um contexto muito maior de sociedade e que meio ambiente ele não é uma questão ecológica, é o meio em que todos nós estamos trabalhando. Faço questão de discutir esses conceitos fundamentais antes de entrar numa provocação maior, porque, por mais que nós, palestrantes da mesa, saibamos do que estamos discutindo, as pessoas que vão nos assistir no futuro, e os nossos alunos, e os nossos pares, precisam ser provocados a rever seus fundamentos, senão a gente vai sempre estar discutindo no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Ai, meu Deus.
Muita calma, vamos aí. Só mais um minutinho aí. Seus fundamentos, senão a gente vai sempre estar discutindo no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo colquido, o que é o fundamento de uma sociedade sustentável. Enquanto a gente não consolidar um conceito e mudar uma cultura, nós vamos revisitar esses mesmos temas e não sairemos dos projetos e das bases para uma nova sociedade. É preciso ter ou um posicionamento negativo ou positivo com relação à sustentabilidade. Chega de se ficar em cima do muro. Hoje, enquanto nós estamos numa postura que não é nem consumista e nem preservacionista, nós nunca vamos definir qual é a sociedade que queremos. E essa indefinição é o que mais nos amargura, é o que mais pesa contra todos nós. O que buscamos é a adoção de técnicas, estratégias, ferramentas que nos permitam a atividade empresarial e institucional, aí poder público e privado, eu coloco no mesmo patamar, porque sem políticas públicas para direcionar a legalidade e sem uma instituição acadêmica para se preparar a mão de obra e os princípios técnicos necessários, nós não vamos mudar uma realidade social. E enquanto nós prepararmos acadêmicos para serem acadêmicos e não para serem cidadãos, e não para serem técnicos de capacidade de valor, nós continuaremos a buscar sempre aqueles contribuintes das nossas pesquisas e não cidadãos plenos em sustentabilidade. É necessária uma construção coletiva, colaborativa e benéfica a todos os interessados, e se o objetivo é sustentabilidade, não adianta eu pensar em um viés, vou ser preservacionista, o eco-chato. Ótimo, ele é necessário, porque é necessário ter uma postura radical em alguns cenários. Mas também não adianta eu ser o pleno consumista, extremo oposto para equilibrar, porque o equilíbrio é preciso. Eu tenho que trazer o radical de ambos os lados para uma vivência plena. E isso não é feito em outro lugar, senão dentro de uma sala de aula, onde se forma as bases de uma sociedade. Só que nós não estamos preparados enquanto docentes, porque isolamos os temas, ao invés de discuti-los em transversal, porque os nossos pares, que deveriam estar assistindo a este congresso, não o fazem porque acham que sustentabilidade é um rodapé na nota ecológica. E não é. É a formação plena de um cidadão, é a formação plena de um pesquisador, mas muitos dos nossos companheiros de pesquisa estão apenas interessados em comprovar as suas teses, em defender os seus posicionamentos ideológicos, que têm exterminado milhões de pessoas no mundo com uma discussão política entre direita e esquerda, ao invés de se pesquisar o melhor para a sociedade, ao invés de se discutir o melhor para a humanidade. Enquanto levantarmos bandeiras na mão, ao invés de máscaras no rosto, e trabalho nos dedos, a gente não vai sair do lugar, porque sempre haverá o negacionismo de um dos lados para tudo que o outro trouxer de benefício. Vamos trazer os extremos para o nivelamento e vamos deixar de discutir política partidária para discutir futuro de humanidade, sem preconceitos, mas pensando em sustentabilidade plena. Por isso é um trabalho colaborativo. As pessoas hoje, elas precisam entender uma diferença crucial entre consciência e sensibilização, né? Enquanto as pessoas forem conscientes, e todo mundo é consciente, não adianta vir discutir que as pessoas não têm consciência dos impactos de suas ações. Elas têm plena consciência. Hoje, a mídia e as mídias de comunicação, né, as diversas, principalmente sociais, nos abarrotam de dados,
nos abarrotam de informações. Todo mundo é bem consciente daquilo que está fazendo. Eles não são sensíveis, eles não se importam. Enquanto eles tiverem garantido o seu salário, professora Beatriz, eles não vão se importar com a questão econômica, porque para eles é fácil ficar em casa enquanto tem alguém que garante o seu sustento da sua família. Da mesma forma, enquanto alguém precisar lutar para botar comida na mesa, não há como se discutir a questão de coletividade, de bem-estar e de qualidade de vida, de meio ambiente, porque para ele a prioridade é o sustento do seu e dos seus. Então, é preciso deixar o conceito conscientização de lado. Somos conscientes, mas não somos sensíveis porque não nos importamos. O nosso está garantido, então, para que eu vou me preocupar com os outros? E aí começamos a avançar um pouco a discussão, né? E passamos a um conceito mais provocativo. Agora eu vou puxar para a questão ambiental, quando falamos de recursos. Enquanto... My God. Tá quase no final. Vamos lá, mais uma vez. Agora acho que a gente consegue ir até o final. Ai, que coisa. Para a questão ambiental, quando Estão falamos vendo? de recursos. Enquanto uma árvore valer mais no chão do que em pé, enquanto ela der mais lucro e dinheiro cortada do que plantada, né? Ninguém vai se preocupar em preservar. Ah, mas eles precisam preservar. Vamos lá, dá um passo para trás. Quem fala que precisa é quem está no conforto da sua casa, do seu apartamento. O produtor rural, e eu vivenciei isso no meio do setor público, ele me fazia sempre a pergunta: por que eu tenho que deixar aquela mata parada para preservar e garantir a água sua, se eu não tenho comida no prato? Eu não estou recebendo nada para preservar a sua qualidade de vida. Porque, de novo, foram isolados os conceitos, os contextos. Então, a gente precisa tratar a sustentabilidade, sim, por um viés econômico, sim, por um viés de inclusão social dos diferentes classes, gêneros, perfis, e sim, das diferentes formas de competência técnica, como a Fabíola tão bem colocou, que é necessário um nivelamento técnico para se falar uma linguagem universalizada, nova. Só que enquanto eu tratar isso em matérias distintas, isoladas em contextos dentro de uma carreira... Ai, meu Deus. Vocês estão sem sorte hoje. Que coisa. O pior é que o vídeo tem alguma configuração que eu não consegui colocar ele, baixar para o YouTube. Na verdade, o professor pode que é porque ele está muito pesado. Daí ele muito pesado também não vai conseguir subir para o YouTube. Às vezes pode ser isso também. Eu não estou conseguindo, não teve, eu não consigo. Que coisa séria.
Mas uma sugestão, talvez cortando ele em partes, até por palestras, talvez a senhora consiga subir para o YouTube. É uma sugestão também. Só um pouquinho, agora eu consegui abrir aqui. Tá conseguindo ver? Não, professor, não está passando para nós. Tá, só um pouquinho agora, daí eu acho que eu vou. Dos diferentes classes, Agora gêneros, sim? perfis. Agora sim. E sim, das diferentes formas de competência técnica, como a Fabíola tão bem colocou, que é necessário um nivelamento técnico para se falar uma linguagem universalizada, nova. Só que enquanto eu tratar isso em matérias distintas, isoladas em contextos dentro de uma carreira curricular acadêmica, e não preparar o meu jovem para uma força de sociedade, uma força mercadológica, eu não vou conseguir mudar realidade nenhuma. Eu vou continuar rediscutindo processos, projetos, conceitos e nenhuma realidade, nenhuma prática. É necessário promover uma mudança na forma como são trabalhadas essas questões socioambientais e não ecológicas no ambiente escolar, aproximando a compreensão do aluno às questões ambientais, econômicas, sociais. Para isso, a adoção de elementos lúdicos no cotidiano do aluno é um dos elementos. Por que eu tenho que tratar de sustentabilidade sem tratar de pedagogia de um processo de formação do conhecimento? Eu não vou trabalhar, eu preciso unificar os dois. Ou eu trago todo mundo para uma discussão equiparada, nivelada, né, em patamar de igualdade pelo futuro e não por uma ideologia particular ou do seu grupo ou do seu nicho, né, político, eu não vou conseguir mudar realidade nenhuma. A gente vai sempre reinventar a roda. E isso é um problema, porque nós não preparamos ninguém para o mercado. Exatas, humanas, sociais, tecnológicas, são formações para a vida. Um engenheiro precisa do contexto de formação histórica e filosófica de um bacharel. Um bacharel precisa da praticidade, da construção de mercado de um tecnólogo. Um tecnólogo precisa do raciocínio de longo prazo e de construção exata de um engenheiro. E aí por diante. Enquanto a gente isolar formações em pastas e tratar tudo transversal, apenas verticalizado, meu segmento, minha área, meu contexto, a sociedade que recebe a todos nunca vai conseguir evoluir. Porque ela também vai pensar de forma isolada, de forma verticalizada, de forma a considerar a sua formação, que é muito bonita na academia, quando chega no mercado, eu preciso sustentar família, eu preciso criar sociedade, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso dar sustento. Enquanto eu isolar esses conceitos e não unificá-los, e unificar as formações, ter dentro da área de engenharia discussões humanas, ter dentro da área pedagógica discussões exatas, racionais, né? Eu nunca vou sair do lugar. Eu continuo sendo sectário, eu continuo isolando discussões. E aí a sustentabilidade, de novo, vai à margem do extremo do processo. E nunca vai ser incluído numa questão de plenitude. Esse é um dos nossos grandes problemas, por isso eu falei que eu ia provocá-los e agradeci de antemão o Alejandro, a Beatriz, a Fabíola por anteciparem muito da minha discussão. Eu estava preocupado em como eu ia abordar isso e eu só tenho a agradecê-los. Porque são tempos do desenvolvimento do homem, enquanto ser humano. Enquanto eu tiver uma discussão, do homem, da mulher, não, é do ser humano. Chega de discussão de gênero, chega de discussão de ideologia, de formação.
Nós temos que pensar o futuro da raça. Nós, enquanto espécie, estamos ameaçados. Enquanto sociedade, estamos ameaçados. E enquanto discutirmos posicionamentos, nunca chegaremos à compreensão, nem ao respeito que uns e os outros merecem. Né? E aí, nós começamos a trabalhar esse caminho através do quê? Da nossa formação. Só que, de novo, os nossos pares que deveriam estar aqui prestigiando esse evento, não o fazem. Estão nas suas cadeiras, nas suas salas, colocando os seus alunos bolsistas, na grande maioria, ávidos pelo diploma, a pesquisar comprovações das suas próprias teses, e não a pesquisa do que é melhor para a sociedade. Não porque eu tenho que pesquisar isso aqui, porque é isso que eu acredito, e eu tenho que provar que eu estou certo. Não. Eu vou ficar extremamente orgulhoso de estar completamente errado, porque eu preciso que a sociedade cresça com a minha provocação, com o meu pensamento. E é onde entra o complemento das formações, né? E a educação, ela vem para isso. As formações curriculares vêm para esse pensamento. Afinal, a escola é um espaço privilegiado para o trabalho de sensibilizar, tornar sensível, porque somos conscientes, né, em relação às questões sustentáveis. Sendo assim, educação é o caminho. Educação cultural plena de formação para a vida, para a sociedade, e não discussões de bandeiras, de partidos, de ideologias, de gêneros, de classes. É formação de plenitude humana. Enquanto se discutir, desculpem, o sexo dos anjos, nunca chegaremos a Deus. Nunca chegaremos ao Pai, à plenitude. E isso a ONU tenta nos trazer, apesar das diversas desconstruções que sofremos por vieses políticos e ideológicos, que é, em pé de igualdade, todas as discussões, não elegendo prioridades ou priorizações. Não é a posição da mulher e da família mais importante que o meio ambiente. É igual. Não é a discussão de gênero maior do que a questão econômica. É igual. Devem ser trabalhadas juntas, em plenitude. Por isso, ela recomenda, e eu separei alguns elementos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o mundo, desenvolvidos pela ODS, que é uma educação de qualidade, água e saneamento básico, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, né, Beatriz? Inovações e infraestruturas, Fabiola, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumismo sustentáveis, combate às alterações climáticas, para quem quer discutir o viés ecológico, oceanos, mares, recursos marinhos, ecossistemas terrestres, biodiversidades, parcerias entre o público e o privado para o desenvolvimento. Não trouxe todos os outros para não entrar em conotações, mas todos eles, desde a dignidade da mulher, do aleitamento materno, combate às doenças, vacinação, igualdade de tudo é importante. Não tem essa discussão aqui, é meu viés político e ideológico. Isso que eu vou defender. Não, esquece o viés político e ideológico e discuta as matérias. Forme cidadãos, seres humanos plenos para um mundo e um futuro digno. Senão, sempre seremos subdesenvolvidos. Nunca atingiremos a educação necessária. E esse recorte que eu fiz, eu peço até desculpa, eu acho que ultrapassei um pouco o tema, porque eu acabo me empolgando nas falas. Ele é um recorte da minha primeira pesquisa lá de trás. Então, da onde que você tirou tudo isso, né? Como os bons teóricos gostam, quais são as bases e as fontes de citação? Bibliografia, pesquisa, integração. Eu sempre fui o patinho feio das minhas formações por não pensar dentro das caixas que os orientadores, os professores queriam, mas é graças à minha grande orientadora, a professora doutora Nelma Baldin, que eu tenho uma visão maior do que eu mesmo, e eu pude começar a pesquisar e a discutir temas que são provocações.
É muito fácil a gente tratar e discutir as questões que todo mundo levanta. É muito cômodo eu trazer para vocês o discurso que todo mundo defende para ser mais um, não ser criticado, não provocar ninguém. O Alejandro já conhece meu trabalho, nos conhecemos há alguns anos e algumas palestras, né, Alejandro? Então, a gente sabe que provocar é necessário para tirar da zona de conforto, nem que seja para pesquisarem e provarem que eu estou errado. E façam isso, porque a partir disso conseguiremos avançar um pouco mais, enquanto sociedade, enquanto humanidade, de forma justa, perfeita, em todos os cantos do planeta, sem ver raça, sem ver cor, sem ver gênero, sem ver classe. Nós precisamos discutir o ser humano e prepará-lo para uma mudança ainda maior no mundo, que é a conectividade plena, e não apenas o uso das tecnologias. Só que até chegar lá, nós temos um cenário muito complicado, que é a discussão do isolamento, da sustentabilidade, como uma questão ecológica, jogada no canto da sala, o patinho feio de qualquer grade curricular. Ninguém discute, porque tem um professor ecochato que vai falar disso. Então, eu não preciso abordar. Eu vou tratar daquilo que me conforta, das minhas convicções, curricular para matá-la em tempo recorde e usar o resto do tempo à disposição para discutir os meus princípios ideológicos, as minhas questões pessoais, as minhas bandeiras, e fica a esmo a formação dos meus acadêmicos, e cada vez mais perpetuaremos os nossos status. Beatriz, muito obrigado pela oportunidade. Peço desculpas, principalmente porque eu não consigo ser muito lento. Então, eu sei que para quem está acostumado com o espanhol, a velocidade atrapalha um pouco, mas eu estou à disposição para a discussão e espero que o tempo seja bem aproveitado, né? E abro espaço agora para os companheiros. Seria isso. Bom, primeiro eu tenho que agradecer a todos, né? Então, terminou ali a palestra. Gostaram das palestras? Tem um minutinho para cada um aí. Cleiton, Larissa e Pedro. Vamos lá. Eu já comentei, professora, né? Eu acho que na última aula já tinha comentado também. Eu acho que é importante a gente estender além da nossa formação, como o próprio professor comentou, para ter um crescimento de entendimento mesmo, enfim. Então, gostei bastante. Eu trago aqui uma observação que até na fala da senhora, só para embasar ainda mais, quando a senhora comenta que não há política, né, para desenvolver política nacional, mas que possa desenvolver a América Latina como um todo, né? A senhora comentou na palestra. Eu estava relembrando que a Constituição Federal, no artigo 4º, né, parágrafo único, ela diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, veja bem, além de uma questão simplesmente política, uma questão programática de governo, é uma questão constitucional, que está no cerne, né, da nossa formação republicana, né, do país, da federação. Então, só para deixar essa observação, que mesmo que os governos muitas vezes não olhem para esse lado, está lá exposto a nossa carta maior, vamos dizer assim. É que está naquilo que a gente falou, está no papel, mas não está nas ações, né? Exatamente. Uhum. Ok, obrigada, Cleiton. Pedro? O que a gente diz depois de tudo isso que o Cleiton falou, né? O que, Pedro? Né? Fica bem difícil competir. Mas assim, é bem interessante
que ele traz uma abrangência maior, né? Até voltando à questão da matéria, a gente consegue direcionar alguns pontos que vai valorizar o nosso produto também, né? Nessa questão de sustentabilidade. Porque, querendo ou não, tem pessoas preocupadas com isso. Um exemplo ali que o cara tinha um slide ali que ele falava das florestas, né? Mais vale as florestas de pé do que elas deitadas, né? E hoje se vê ao contrário. O valor dela está enquanto está derrubando uma floresta. E eu com a minha esposa, a gente comprou um pedacinho de terra, a gente está plantando araucárias. Então a gente está tentando fazer o caminho inverso, porque a gente pensa que o fruto do pinhão vai valer muito mais no futuro do que hoje, né? Claro. A madeira, né? Claro. Foi mais ou menos isso. Mas então eu encaminhei ali com o que eu vi das duas ali, que é o valor, né, da sustentabilidade, né? E vocês viram que tem dois contextos ali nos mesmos temas, né? Dois problemas, né? Gostaram de participar, de escutar? Então, foi válido? Eu acho super válido, professora. Como eu já comentei, eu acho que só enriquece mesmo e ajuda o nosso próprio desenvolvimento de entendimento, né? E se a gente está na faculdade também, na academia, né? Para também tá desenvolvendo outras habilidades, não somente a técnica. Tá, ok. Tá, então já são 22h03. A gente discute nas próximas aulas algumas questões que eu preciso discutir com vocês, tá? Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Cleiton, e a Larissa, era a Larissa que estava aí até agora, tá? Muito obrigada a vocês, a Larissa acabou de sair, já é 22h04, ultrapassamos o tempo, obrigada a vocês, tá? Professora, eu quero ver se eu... Oi? Posso só fazer uma pergunta para a senhora? Pode. A Elisângela me comentou essa semana que a senhora pediu para entrar em contato, né, sobre o artigo que foi produzido no semestre passado. Inclusive, fui eu e o Pedro, até é bom que ele já está ali, que fizemos, que precisava fazer uma avaliação ortográfica, é isso? Sim, tá. Deixa eu só concluir a gravação aqui, depois a gente continua falando, pode ser? Pode ser sim. Porque daí já é extra aula, daí tá bom? Mas vocês continuem ali que eu só concluo a gravação, tá?